Muito bem, senhoras e senhores, uma boa noite. É um prazer compartilhar mais uma vez esse espaço e tempo com foco nessa reflexão, objeto de estudo de hoje, lição 141, intitulada O Escudo. Muito bem. Como vocês sabem, esse livro se chama Vinha de Luz, tem como autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, ele tem uma estrutura pedagógica neste livro. Ele sempre pega uma citação bíblica e a partir dela ele faz então a sua interpretação filosófica, científica e espiritual. E hoje ele escolheu esta citação, abre aspas, embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo, Efésios. Então, para iniciar, é importante contextualizar historicamente esta citação bíblica. O que Paulo estava querendo dizer nessa carta aos Efésios? Esta lição, ela não nasce de um momento de conforto. Ela já nasce no cárcere. Como assim, Jônio? Porque quando Paulo escreve essa epístola aos Efésios, veja bem, Paulo já estava preso em Roma, por volta ali dos anos 61 depois de Cristo. Então Paulo já estava privado de sua liberdade. Ele já estava sob vigia dos soldados. Então ele estava vivendo ali dias de incertezas quanto ao próprio futuro. Ele não sabia se seria libertado ou se ele seria condenado à morte. Então vejam, as comunidades cristãs da cidade de Éfeso, por sua vez, viviam sob forte pressão moral e social. Por quê? Porque Éfeso era uma cidade marcada por intensa idolatria. Era natural o comércio religioso, porque ele era ligado ao templo de Ártemis. Então lá tinha muitas práticas místicas. E então havia uma forte rejeição ao cristianismo. Sendo assim, os cristãos eram poucos. Os cristãos eram frágeis. E eles eram então constantemente tentados a desistir, a se calar e, de uma forma ou outra, se adaptar àquela realidade, àquele mundo. Então Paulo percebe algo muito importante. Qual seja? Ele vai dizer que o maior risco não era a perseguição externa, mas era o desgaste interior que isso poderia acometer. Por isso que ele usa dessa linguagem, dessa armadura espiritual, mas não no sentido de atacar, mas para proteger o coração. Então, em todas essas lições, ele destaca uma, qual seja, abre aspas, sobretudo, o escudo da fé. E é a partir daí que nós vamos então trabalhar esse tema, trazer isso para a nossa realidade prática, tirar isso um pouquinho da teoria e trazer reflexos de ações para o nosso dia a dia. Como quem diz, vocês não conseguirão controlar o mundo lá fora, mas nós podemos escolher o que permitir aqui dentro de nós. É por isso que Emmanuel escolhe essa passagem,
porque ela fala diretamente conosco, sobretudo hoje. E é essa então a última íntima. Qual? Trazer a vida real. E Emmanuel então começa afirmando algo que talvez parece muito óbvio, mas que raramente nós levamos a sério. Abre aspas, citação dele, quando ele diz: ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Quer dizer, ninguém vai à luta sem armadura, ninguém vai à luta sem armamento. E aqui ele nos está chamando a atenção para um choque da consciência da realidade. Por quê? Porque a vida não é neutra. A vida nos testa todos os dias. Mas Emmanuel faz uma ressalva muito interessante quando ele o diz. Aqui, meus amigos, nós não estamos nos referindo aos choques, como ele fala, sanguinolentos. Não, ele está dizendo, não é a luta que você está vendo, é a luta que você está sentindo. Olha a diferença. Então a maior batalha, ou a maior parte das batalhas da vida, meu amigo, ela não acontece lá fora, ela acontece aqui dentro de cada um de nós. E é dentro de nós que nós decidimos o quê? Se nós vamos reagir ou se nós vamos refletir. Se nós vamos então devolver aquela agressão, ou de forma inteligente, se nós vamos interromper esse ciclo da agressão, ou se nós vamos desistir, ou se nós vamos continuar. Então vejam, essa luta é íntima, e é uma luta que às vezes ninguém aplaude. Como assim? Vamos pensar em algo muito comum aqui. Às vezes você está enfrentando um problema difícil. Esse problema pode ser familiar, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema emocional. E aí por fora, você segue trabalhando, você segue cuidando da casa, você segue ali cumprindo com as suas obrigações. Mas, todavia, por dentro, existe um diálogo silencioso consigo mesmo. Aquela vozinha do consciente que começa a emergir e falar com você: ah, eu não aguento mais. Por que isso está acontecendo comigo? Será que vale a pena continuar? Por que é silencioso? Porque ninguém está escutando essas perguntas. Mas elas vão definir o rumo de nossas vidas. Então vejam, essa é a luta que Emmanuel está descrevendo. Não é a luta com o outro, não. É a luta contra o quê? Contra o desânimo que vai nos gerar paralisia. Contra a revolta que vai gerar, que vai nos corroer. É contra o orgulho que acaba nos isolando. E é contra o medo que vai nos impedir realmente de avançar. Então, a fé, ela entra nesse momento, como se diz Emmanuel, antes da explosão. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que a fé apenas serve para aqueles momentos extremos. Mas Emmanuel, de forma inteligível, vai dizer que ela atua antes da queda, que a fé vai atuar antes da explosão, que a fé vai atuar antes de uma possível ruptura. Então, por exemplo, quando alguém sente vontade de responder algo atravessado, você para e respira. Quando você luta, ou quando você pede desistência, mas você então decide dar um passo a mais. Ou quando a fé, melhor dizendo, ou quando a dor pede um sentimento de amargura e você escolhe então não endurecer. Esse então é o escudo da fé em ação. Quer dizer, não é aquilo que é visível, mas é a fé, é algo profundamente transformador. E vou dizer para vocês, a luta cotidiana, de fato, ela cansa. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E aqui é importante dizer algo com muita honestidade.
O que, Júnior? Cansa lutar todos os dias? Não cansa? Cansa escolher o bem quando o mundo não colabora. Gente, cansa quando nós tentamos ser paciente, mas ninguém percebe. E olha que interessante, Emmanuel, eu sei disso. Por isso que ele não promete facilidade na sua percepção. Ele vai fazer o quê? Ele vai ensinar proteção. Então, é óbvio, a fé por si só, ela não vai tirar o seu cansaço, mas ela impede que o cansaço vire desistência. Então, a luta define quem nós nos tornamos. Porque no fim das contas, a luta que é íntima não é para vencer o outro. Olha que interessante, a luta é para não nos perdermos de nós mesmos. Por quê? Porque há momentos em que perder a calma é fácil. Porque perder a esperança às vezes é muito rápido. E aí, consequentemente, perder a fé é algo silencioso. Por isso que Emmanuel nos alerta com muita inteligência quando ele fala: meu amigo, quem não se prepara para essa luta acaba sendo vencido sem mesmo perceber. E é por isso que ele diz que ninguém entra numa batalha sem o devido aparelhamento. Então o escudo da fé, veja, ele não é exceção, ele não é luxo espiritual. O escudo da fé é uma necessidade diária. Anota isso. Todos nós lutamos alguma batalha invisível. Todos nós lutamos uma batalha invisível. Vou dizer para vocês, a diferença não está em quem luta, mas em quem se protege por dentro. Fica a dica. E o que essa luta exige na prática? Depois de nos mostrar então que essa luta é íntima, muito bem, Emmanuel então avança um pouco mais e vai nos dizer o que essa luta exige. E aqui ele é muito legal, aqui ele é muito realista, porque ele não fala de milagres imediatos. Ele não está falando aqui de soluções mágicas, ele não está falando aqui de receita de bolo. Ele fala o quê? De processos interiores. Como assim? Olha que legal. Ele vai afirmar que essa batalha requer, olha que frase: intenso trabalho de semeadura, vírgula, cuidado, vírgula, esforço próprio e disciplina. Intenso trabalho de semeadura, cuidado, esforço próprio e disciplina. Então essas palavras parecem muito simples, mas elas carregam uma exigência profunda. Que exigência é essa? A transformação, meu amigo, ela não é industrial, não. A transformação, ela é artesanal. O que é isso, Júnior? Quer dizer que ela acontece no detalhe do cotidiano, nas ações quase imperceptíveis. E aí nós vamos trabalhar esses 5 itens agora. Trabalho na semeadura. O que tem plantado em si? Nós sabemos que semeadura é algo que não dá resultado imediato, não é isso? Você planta hoje sabendo que vai colher isso depois, né? Então veja bem, na vida prática, o que isso significa? Primeiro, cuidar dos pensamentos que você fica repetindo. Segundo, comece a observar os sentimentos que você está alimentando. Terceiro, tem capacidade de perceber as emoções que você permite crescer dentro de você? Então vamos para exemplos, né? E esse estudo, eu tive essa felicidade de trazer isso para a realidade prática. Isso é um pouco da teoria.
Quando alguém te magoa, o que você faz com isso? Você fica repetindo a cena mentalmente? Você fica revivendo aquela dor? Ou você fica alimentando aquele ressentimento? Ou você tenta, mesmo com dificuldade, não transformar a dor em morada permanente? Então veja, cada pensamento repetido de uma forma analógica é uma semente que se planta. Então veja, a fé começa exatamente aonde? Na escolha do que você está plantando. Segundo item, cuidado diário. O que é isso? Cuidado diário. A fé não vai sobreviver ao seu abandono. Emmanuel vai falar isso com muito cuidado, porque fé abandonada, meu amigo, vai enfraquecer. Vamos pegar o exemplo da planta. Assim como uma planta sem água, vai acontecer o quê? Ela vai murchar. A planta sem luz vai adoecer. E às vezes a planta sem atenção vai adoecer. Então a fé também se fragiliza quando nós então deixamos de refletir. Quando nós deixamos de orar. Ou quando nós deixamos de o quê? De nos observar a nós mesmos. Está vendo? É uma sequência de raciocínio lógico. Às vezes não tem nada de religiosidade no que eu estou falando. São ações práticas de um bom senso comum voltado ao bem. Então, cuidar da fé é o quê? É reservar esses momentos de silêncio. Meu amigo, cuidar da fé é perceber quando nós estamos amadurecendo. Ou, por outro lado, é admitir quando nós estamos cansados demais para lutar sozinho. Então, olha que interessante. A fé, ela não é só acreditar em Deus. A fé é cuidar desse vínculo com Ele. É diferente. O próximo item, esforço próprio. O que quer dizer? Ninguém pode lutar por nós. Aqui Emmanuel ele vai tocar num ponto muito delicado, mas sobretudo libertador. Por quê? Porque ninguém pode lutar por nós, obviamente, mas pessoas podem nos orientar. Amigos podem nos acolher, familiares podem nos amar. Mas eu vou dizer para vocês, a decisão íntima, ela é o quê? Ela é intransferível. Então, é o esforço de quê? É o esforço de não devolver a agressão. É o esforço de você não devolver e alimentar a revolta. É não se abandonar tão somente no erro. É não justificar aquilo que sabemos que não está certo. Então, vejam, não é esse esforço heróico, é aquele esforço humano. E Emmanuel vai deixar isso bem claro, meu amigo, eu não estou te pedindo um esforço perfeito. Eu estou te falando, é o esforço sincero. Olha que diferença, é mais leve, é mais fácil de entender a dinâmica. E aí nós passamos para um próximo item, que é o quê? É a disciplina. Que é aprender a pausar antes de reagir. E talvez essa seja a palavra mais difícil do item, disciplina. Por quê? Porque ele está tratando aqui a disciplina não como rigidez. Ele está falando disciplina como um sentido de constância. Como assim, Júnior? É aprender o quê? A você pausar antes de responder. Coisas do dia a dia, gente. Que todo mundo às vezes... É você respirar antes de decidir. É você refletir antes de agir. Então, quantas vezes nós aqui falamos algo e depois nos arrependemos? Quantas vezes nós tomamos ações no auge das emoções e, para não falar que deu... Quantas vezes reagimos sem pensar e depois nós sofremos as consequências? Então a disciplina aqui, ela é espiritual e é no sentido
desse freio que impede que a emoção negativa nos governe. E aí, então, entra aqui de forma analógica, em forma de silogismo, esse escudo da fé. Então a fé, olha que interessante, a fé, ela vai criar esse espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora quem? A liberdade de escolha. E é importante dizer uma coisa: nós vamos falhar. Vamos sim. Nós vamos perder a paciência. Nós vamos às vezes errar o tom da voz. Potencialmente vamos cair em velhos hábitos. Mas, olha que interessante. Emmanuel não está preocupado com isso. Ele não nos condena por causa disso. Ele apenas vai lhe lembrar, de uma forma leve, que, meu amigo, cada retomada vai te fortalecer. Cada tentativa vai te educar. Cada recomeço vai promover o seu amadurecimento. Então veja, a fé não está exigindo perfeição. É leve. Ela está exigindo perseverança. Por quê? Porque a fé, sem a fé, o esforço vai virar um peso. A disciplina já vai virar rigidez. E o cuidado vai virar um estado de obrigação. Agora, com fé, o esforço já tem outro sentido, ele vira propósito. E a disciplina vai virar um sentimento de proteção. E o cuidado vai virar esse amor por si mesmo. Por isso que a fé é que dá sentido à luta. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? A fé vai nos lembrar que a gente não está sozinho. Nada é em vão. Por quê? Porque todo esforço íntimo está construindo um algo maior. Então, a luta, ela vai exigir semear, vai exigir cuidar, vai exigir se esforçar e se disciplinar-se. Mas é a fé que vai nos sustentar enquanto nós fazemos tudo isso. Então, sem a fé, naturalmente nós vamos cansar. Mas com ela, e teremos entusiasmo para continuar. Emmanuel vai usar também uma analogia para fins de comparação. Não tem nada simbólico aqui. Ele usa os dardos invisíveis, ele usa essa frase. Eu achei fantástico a tua inteligência. E aí nós somos atingidos por esses dardos invisíveis sem perceber, sabe? E ele vai dizer desses dardos inflamados, né, que ele está usando. Ele está usando essa imagem, né, que é muito conhecido naquela época, no mundo romano. Né? Então, aqueles dardos incendiários, né, que eram aquelas armas lançadas à distância, né, geralmente embebidas em substâncias inflamadas, né? E que elas não precisavam atingir mortalmente para causar grande estrago, né? Eles usavam como estratégia para atingir um alvo e provocar fogo e desorganizar o exército, o campo, né? Assim era usado, assim. Então, Emmanuel ele se apropria dessa imagem para explicar algo extremamente atual. O quê? Que os maiores ataques, sejam eles, vamos dizer assim, espirituais, eles não nos derrubam imediatamente, mas eles nos desorganizam por dentro. E aí ele vai caracterizar de forma, a utilizar adjetivos, que esses dardos podem ser invisíveis, inflamados, venenosos e silenciosos. E aí nós vamos entender isso com calma, que é muito interessante a analogia que ele faz. Olha que interessante. Ele vai dizer que os dardos mais
perigosos são aqueles que a gente não reconhece como ataque. Como assim? Ele vai dizer que esses dardos invisíveis são aqueles que surgem como pensamentos que aparentemente são aqueles pensamentos normais. Exemplo, quando a gente começa a alimentar aqueles pensamentos, isso não é para você. Você sempre falha. Meu amigo, não adianta ficar fazendo bem. Sei lá, ninguém reconhece o seu esforço, né? Não é aquele pensamento que chega falando assim, eu vim te destruir. Não, não, não. Ele chega dizendo aqui, ô meu amigo, eu só estou sendo realista. Sabe como é que funciona? Então vejam, é por isso que eles são invisíveis. E aí o que acontece? Muitas vezes nós acreditamos que nós estamos apenas sendo racionais. Mas, na verdade, nós estamos o quê? Absorvendo aquelas sugestões que vão fazer enfraquecer a fé, a esperança e a autoestima. Né? Por isso que Jesus vai dizer, vigiai e orai. Não é isso? Ele vai chamar também de dardos inflamados. O que é isso? É que quando o pensamento vai acender mais ainda a emoção. Ele vai dizer que esses dardos, eu chamo de pensamentos, não vai ficar somente na mente. Ele vai inflamar o coração. O que é isso? É aquele pensamento repetido que vai gerar raiva dentro de você, que vai gerar medo, que vai gerar culpa, ressentimento, aquela tristeza profunda. Então, por exemplo, um comentário mal colocado, gente, pode virar um dia inteiro de irritação, né? Uma crítica pode acabar com essa semana, né? Um erro talvez pode virar anos de autopunição. Então, às vezes você programa ali um final de semana, acontece alguma coisa, minha semana foi pro lixo. Então, o dardo inflamado, o que quer dizer? Ele não machuca de uma só vez. Ele continua queimando enquanto permanece dentro de nós. Sabe? Ele vai chamar também de dardos envenenados. O que é isso? E são aqueles dardos quando o ataque muda a nossa forma de sentir a vida. O que é isso? São os dardos, os venenos desses dardos são sutis. Eles não nos levam imediatamente a um estado de maldade, mas devagarzinho ele vai nos fazendo desacreditar do bem. Ele faz a gente duvidar de nós mesmos. E às vezes até começar a suspeitar desse Deus. Então, o que acontece? A pessoa às vezes continua trabalhando, vivendo, convivendo, mas por dentro ela começa a pensar. A perder o quê? A alegria, a confiança e o sentido da vida. E aqui está um ponto muito importante. Qual? Muitas pessoas não perdem a fé em Deus. É como assim, Júnior? Não. Elas perdem a fé em si mesma. E eu vou dizer para vocês, isso é devastador. Ele vai chamar de dardos silenciosos. Quando ninguém percebe a sua batalha, meu amigo. Os dardos inflamados, eles não fazem barulho. Quer dizer, eles não causam esse escândalo imediato. Ele não gera esse alerta externo, sabe? Quer dizer, a pessoa sorri, né? Mas está cansada. Segue a caminhada dela, mas você vê que é uma caminhada vazia. Ela cumpre ali os seus deveres e tudo mais, mas sem aquele entusiasmo. E aí o que acontece? O ataque acontece no silêncio da consciência.
Por isso que Emmanuel insiste tanto nesse, entre aspas, escudo da fé. Então, o papel do escudo da fé diante dos dardos, ele não impede que esse dardo seja lançado, mas ele vai impedir o quê? Que esse dardo permaneça cravado. É tudo silogismo, analogia, para vocês entenderem a relação subjetiva entre a dor, o ser e o sentido. Então a fé vai agir quando você percebe o pensamento e começa a questionar: isso me aproxima ou me afasta do bem? Você sente a emoção, mas não se deixa ser governado por ela. Você cai, mas não conclui que aquela caída é um fracasso. Então vejam, a fé começa então a criar um espaço interno de proteção. E aí a fé vai nos lembrar então que os pensamentos não são verdades absolutas. Que os pensamentos e os sentimentos, eles passam. E que nenhuma dor então vai definir quem realmente nós somos. Então a fé aqui, ela vai agir como um filtro, ou seja, ao contrário de ser uma negação. E aqui é importante esclarecer uma coisa, porque a fé não é negar a sua dor, não é fingir que está tudo bem. A fé não é se iludir. A fé é o quê? A fé é filtrar, é permitir que o problema exista, sem permitir que ele domine o seu coração. Então vou dizer, com fé, o dardo pode até te tocar, mas eu vou dizer para vocês, ele não vai encontrar o abrigo. Agora, quando esse escudo da fé está frágil, quando a fé enfraquece, aí, meu amigo, qualquer pensamento vai virar sentença. Qualquer erro é condenação. E qualquer dificuldade provavelmente vai virar uma prova ao abandono divino. Então, Emmanuel vai nos alertar com muita delicadeza, porque ele tem sua preocupação, ele não está nos acusando. Olha que diferente, ele está nos orientando. Orientando o quê? Que o escudo da fé precisa ser mantido, fortalecido e cuidado. Então todos nós somos atingidos por esses dardos invisíveis. A diferença está em quem é a diferença não está em quem é atacado, mas em quem protege o próprio coração. E é importante nós falarmos então da realidade do trabalhador no Cristo. E Emmanuel não está escrevendo para nos iludir, ele está escrevendo então para nos preparar. Quando ele afirma que o trabalhador sincero vai enfrentar então o que ele fala, longa e porfiada luta na terra. Ele está ali retirando do Evangelho qualquer ideia que a caminhada evolutiva vai ser fácil. E aqui ser trabalhador de Cristo, ele não está se referindo a ocupar um lugar religioso, a ser um padre, a ser um palestrante. Não, ele está dizendo no sentido de a gente assumir no cotidiano um compromisso moral. Olha que diferença. E esse compromisso tem consequências. Primeiro, a incompreensão que dói mais. A compreensão que às vezes nunca vem dos inimigos declarados. Que isso? Ela vem muitas vezes de quem está perto, do amigo, do familiar. E é quando acontece isso? Quando às vezes nós mudamos as atitudes, e aí nós somos chamados de estranho.
Quando nós tentamos fazer diferente e às vezes nós escutamos ironias. Quando nós escolhemos o silêncio e aquele silêncio às vezes é interpretado como fraqueza. E isso machuca, meu amigo. Quando nós esperamos apoio e encontramos apenas julgamento. Por isso que Emmanuel nos alerta para nós não nos surpreendermos com isso. Consequências, a crítica que vai testar o seu coração. A crítica, meu amigo, é inevitável. Ela vai aparecer de uma forma ou outra quando nós fazemos algo e às vezes nós não nos somos correspondidos às expectativas alheias. Quando nós erramos e tentamos acertar. A crítica vai aparecer quando nós escolhemos o bem em um mundo que às vezes está mais acostumado ao confronto. Então a crítica ela vai nos ensinar. Ou, se você não saber interpretar, a crítica vai te endurecer. Então o escudo da fé ela não vai impedir você de ouvir as críticas, mas ela vai impedir ela vai impedir que elas definem quem somos e qual o nosso rumo. A outra inconsequência é a solidão silenciosa. Há uma solidão que não é ausência de pessoas. O que é? É a ausência de compreensão. É você sentir que ninguém te entende o que você está vivendo. É ninguém perceber o esforço que você faz ali para continuar correto. Ninguém está vendo a sua luta íntima que você está travando diariamente. E aí Emmanuel vai reconhecer essa solidão. E ao reconhecer, ele fala que ela é legítima, sem nos abandonar dela. Então, o desânimo vai chegando devagarzinho. E ele chega em pequenas doses. É um cansaço que não passa. É uma vontade de desistir, que vem aquela frasinha, só um pouco, eu vou só um pouco. Uma fé que vai ficando cada vez mais silenciosa. Então vejam, o desânimo aqui não é a falta de fé. É o excesso do peso carregado sozinho. Então os ataques, de uma certa forma, eles são velados. Quer dizer, nem todo ataque vai ser direto. Às vezes ele vai vir de forma de sarcasmo. Ele vai vir de forma de comentários que vão te desvalorizar, de insinuações, de comentários que vão te diminuir. Então essa situação não vai ferir o seu corpo, vai ferir a sua motivação. Por isso que Emmanuel vai dizer que essa fé então é o escudo essencial, porque ela vai proteger o coração, para que o coração não canse, para que a esperança não se apague, e o trabalhador então não desista de si mesmo. Então o sentido dessa alerta não descreve a realidade para nos assustar, mas escreve isso tudo para nos fortalecer. Emmanuel está dizendo que sentir cansaço é humano, que enfrentar essa resistência é totalmente esperado, mas preservar é escolha. Então vejam, o trabalhador de Cristo aqui que ele está se referindo, não é o que cai. O trabalhador de Cristo é aquele que não se permite permanecer no chão. E por que a fé é o escudo mais forte? Porque o problema é o mesmo, a dor é semelhante. Agora o resultado interior que é completamente diferente. Vejam, a fé não vai mudar o fato, ela muda o efeito do fato dentro de nós. Por quê? Porque sem fé a dor vira revolta, a dor vira crítica ferida, o erro vira aquela culpa eterna. Agora com fé, como dito anteriormente, a dor vai virar aprendizado, a crítica vira amadurecimento e o erro vai virar então um recomeço. Por isso que a fé, ela não nos livra da chuva, mas ela nos impede de que nós afoguemos nela.
Então vamos lá, para finalizar. Como fortalecer o escudo da fé com aplicações práticas? Segura aí, Rosa. Depois disso tudo que Emmanuel nos ensinou até aqui então, surge então uma pergunta muito atual, muito honesta e muito humana. Beleza, Júnior, mas como que eu faço isso na vida real? Porque falar de fé é bonito, não é, gente? Mas viver ela no meio do trânsito, no meio das contas, no meio dos conflitos familiares, das frustrações, do cansaço, meu amigo, aí é outro desafio. Então, olha que interessante, Emmanuel não está pedindo nada aqui de extraordinário. Ele está nos pedindo o quê? Constância no que é essencial. Então, primeira coisa, cuidar do que passa na nossa cabeça. O primeiro campo de batalha é o quem? É o pensamento. Nem todo pensamento merece atenção. Nem todo pensamento vai merecer crédito. Muitas vezes nós somos duros com nós mesmos. Às vezes nós nos cobramos demais. Às vezes nós temos uma culpa excessiva. Isso faz com que nós nos diminuímos. Então fortalecer o escudo da fé começa quando nós aprendemos a perceber o que é que nós estamos pensando. Uma pergunta simples, mas super poderosa. Será que esse pensamento me aproxima de Deus ou me afasta? Então, não negociar valores por conveniência é a segunda ação prática. Todos os dias nós somos tentados a agir como todo mundo. Às vezes agimos por princípios íntimos e a gente fala, não, só dessa vez, né? Para justificar o quê? Pequenas incoerências. E aí Emmanuel vai nos dizer o seguinte, meu amigo, cada concessão que você faz vai enfraquecer esse escudo da fé. Então a fé só fortalece quando nós somos fiéis ao quê? Ao que nós falamos, ao que nós fazemos e ao que nós escolhemos. Mesmo quando ninguém está olhando. Terceira ação prática, orar sem teatro, conversar de verdade. O que é isso, Júnior? A oração, gente, ela não precisa ser bonita, ela precisa ser verdadeira. Às vezes, orar é simplesmente dizer, Senhor, eu estou cansado, eu não sei como agir, me ajuda a não desistir de mim. Então vejam, a fé cresce quando a oração deixa de ser obrigação e vira apoio. Então a fé não é pedir que a luta acaba, é pedir força para que a gente possa conseguir atravessar esses momentos difíceis. Quarto item, aceitar que estamos em construção. Um dos maiores inimigos da fé é a autocrítica exagerada. Quando nós achamos que nós já devemos ser ou estar melhores. Quando nós já devemos ter superado a certas coisas. Ou quando nós já deveríamos ter dado conta da situação. Emmanuel nos ensina algo libertador quando ele diz, ninguém está pronto, todos nós estamos nessa caminhada evolutiva. Então, vejam, o escudo da fé, ele se fortalece quando nós erramos e, sobretudo, aprendemos. Quando nós caímos e levantamos, também quando reconhecemos limite sem nos próprios a nos abandonar. Quinto item. Transformar a fé em pequenas atitudes. A fé não é só o que nós sentimos. A fé é o que nós fazemos com o que sentimos. E essa fé cresce quando nós então o quê? Pedimos perdão, corrigimos uma atitude, fazemos o bem possível, quando nós escolhemos não ferir, quando nós continuamos mesmo sem aplausos. Então são essas pequenas atitudes que vão sustentar então grandes batalhas. Sexto e último item, preservar mesmo quando nós não vemos resultado. Talvez esse seja o ponto mais difícil e mais acalorado. Fazemos o bem, mas o retorno não vem. Nós oramos, mas a resposta às vezes demora. E nós seguimos, mas o cansaço aparece. E é aqui que o escudo da fé então mostra a nossa força.
porque nos lembra que nem tudo floresce então no tempo que esperamos, nem todo esforço é imediatamente visível, e nada que é bom é perdido. Então vejam, a fé não nos promete essa rapidez, a fé ela nos promete sentido. E aqui, passando então para a conclusão e o fechamento, para que possamos sair daqui mais fortalecido. Talvez tenhamos chegado aqui hoje carregando um peso que ninguém vê. Talvez tenha chegado aqui cansado de lutar, de sempre tentar, de ser forte. E se for assim, essa mensagem não é para te cobrar mais esforço. Essa mensagem é para te lembrar de não se abandonar. A fé de Emmanuel fala que não é aquela que nos expede, que não nos impede de chorar. É a fé que nos impede de endurecer. Não é a fé que vai te explicar tudo. É a fé, meu amigo, que vai sustentar quando a explicação ainda não te chegou ao coração. Ao longo da vida, muitos desses dardos vão te atingir. Palavras vão te machucar. Silêncios vão te doer por dentro. As perdas que nós não escolhemos a hora. E os erros vão pesar mais do que deveriam. E às vezes, então, o maior risco não é o que vem de fora, é o que começa a acontecer dentro de nós. O escudo da fé não é para nos transformar em pessoas invencíveis. O escudo da fé é para nos manter sensíveis sem nos destruir, firmes sem nos endurecer, em pé sem nos afastar do amor. Talvez você ainda não consiga mudar sua realidade. Talvez a dor ainda esteja presente. Talvez a resposta ainda não tenha vindo ao teu encontro. Mas se você conseguir hoje sair daqui com o coração um pouco mais protegido, com a esperança um pouco mais cuidada, com a certeza de que você não está sozinho nessa própria luta, essa fé então já está cumprindo o seu papel. Por quê? Porque a fé verdadeira, ela não grita, ela sussurra, ela se sustenta, ela não vai apagar a dor de uma vez, ela vai impedir que a dor apague quem você é. Então, que possamos, cada um de nós, sair daqui hoje, não com promessas grandiosas, mas com uma decisão íntima, silenciosa e profunda, a de continuar, mesmo cansado, a de confiar, mesmo sem entender, e de não baixar a guarda do coração. Uma excelente boa noite e muito obrigado.